Ele tem a força, Adriano, músculos e talento para decidir. O São Paulo venceu. É por cima, é pra cima da tabela. Fluminense, a melhor campanha da Libertadores. É de longe, o Fenerbahçe de David derruba o Chelsea. Sem volta, o Palmeiras goleia o Central e avança na Copa do Brasil. Série Faixa Dourada, um timaço chamado Seleção Brasileira de Judô. A perspectiva animadora para Pequim. O ex-invencível, o Grêmio perdeu pela primeira vez no ano. Nome do algoz, Atlético Goianiense. O Wellington Paulista, que fase! Mas o Botafogo perdeu para o River. River de novo? Boa tarde. Boa tarde. A rodada de quarta-feira foi cheia de gols em chutes de longa distância. Gols não, golaços. Um momento em que o tempo para. Qual será o destino da bola? Nos jogos desta quarta-feira, a longa viagem muitas vezes encontrou a rede, um prêmio para os corajosos que arriscaram chutes de fora da área. Uma linha tênue separa a glória e a vergonha. No jogo do São Paulo contra o Esportivo Luquenho, Hernanes travou um duelo à parte com o goleiro Garcia, só valia de fora da área. No mês passado, Dodô não teve medo. Dodô vai bater de primeira. Que golaço! Vamos fazer 10 vezes ali pra gente ver quantas eu vou acertar. No passado, a distância não era empecilho para especialistas. Didi e o chute seco. Nelinho e o desafio à física. Rivelino e a patada atômica. Éder, força e precisão. No basquete, a cesta de perto vale 2 pontos. Teoricamente é mais fácil. Agora, atrás dessa linha, a cesta vale 3 pontos. Uma justiça para aqueles que têm talento em arremessar de longe. Mas e no futebol? Será que o gol de fora da área deveria valer mais? Muito justo. Não mudaria a regra, não. Ficaria assim mesmo. Eu acho que tem que ser o mesmo peso. Poderia valer, é só criar a regra. Mais um recorde na natação. O britânico Liam Tancock é o novo dono do melhor tempo nos 50 metros costa. Impressionante, Glenda. Agora, Tino, os recordes mundiais das 40 provas da natação distribuídos nesta linha do tempo. Começamos, então, com o mais antigo, de 1989, da americana Janet Evans, dos 800 metros nado livre. Andando mais um pouquinho, 2 recordes de 2002 ainda não caíram. Caminhando pela nossa linha do tempo, 12 tempos do ano passado continuam em pé. Mas repare, só nos 3 primeiros meses de 2008, 12 provas já conheceram novos recordistas. Uma evolução foguete, para muitos, promovida pelo maiô espacial, uniforme que Thiago Pereira deve usar em Pequim, se for liberado. Thiago Pereira treina. E de sunga, sem o polêmico maiô de alta tecnologia. É para economizar. Ela vai desgastando, né? Vai perdendo o que ela tem de melhor. Que é, hoje ela não absorve água, mas se você nadando mais 6, 7 vezes com ela, ela vai começar a absorver. O novo uniforme diminui o atrito com a água e aumenta a velocidade do atleta. Mesmo assim, ainda não é uma unanimidade. Eu prefiro a calça ou bermuda para as provas de medley, né? Até porque prende aqui o costas, o peito também. Thiago Pereira ainda não vestiu o maiô da polêmica, mas a calça ele usou este ano em 2 oportunidades. Uma nos Estados Unidos e a outra no Brasil. Segundo Thiago, o material faz diferença, e muita, dentro da água. A dúvida fica por conta da aprovação ou não da Federação Internacional de Natação, que vai avaliar a roupa no Mundial em Piscina Curta na Inglaterra, semana que vem. Se for liberada, Thiago vai usar, mas não precisou dela para se tornar um dos fortes candidatos à medalha em Pequim. Ela ajuda na flutuabilidade, te deixa mais em cima d'água, tira um pouco a aderência, mas assim, não faz um nadador. Acho que o que está dentro ainda é o que manda.
Um mergulho no Bahrein. Nestas curvas, Felipe Massa vai tentar conquistar neste fim de semana seus primeiros pontos. Schumacher, consultor da Ferrari, comentou o fraco desempenho do brasileiro até aqui. Massa pode vencer a corrida, como fez no ano passado. Ele sabe lidar com a pressão, que é normal na Fórmula 1. Se for campeão, ninguém vai lembrar do início da temporada. A seguir, emoção na Copa do Brasil, os classificados para a próxima fase e mais. A Força Aérea São Paulina derruba o Esportivo Luquenho. Adriano, pelo alto, garante a vitória. Passado e presente se encontram no Maracanã. E o futuro do Fluminense é a próxima fase da Libertadores. O Palmeiras faz 5 e avança na Copa do Brasil. Voltamos com a vitória do Fluminense sobre o Libertad e a festa dos tricolores no Maracanã. Pois é, Tino, festa mais do que justa, não é? Foi realmente bonito. O time se classificou pela primeira vez para as oitavas de final da Libertadores e tem a melhor campanha entre os 32 participantes. Estas poderiam ser imagens de um outro tempo, da época do preto e branco, mas a tradição tricolor tem brilho. É verdade que o pó de arroz deixou o Maracanã com uma certa nuvem de nostalgia. É até difícil cobrar um escanteio sem enxergar a área, mas é fácil ouvir. Um jogo cantado na arquibancada. E dela um sinal. 1952. Não é apenas um número, é um símbolo. A Copa Rio, o primeiro título internacional do Fluminense. Quase 56 anos depois, a história tricolor tem mais um capítulo vitorioso. Em 52, o Libertad do Paraguai participou da competição, mas não passou da primeira fase. E o Fluminense descobriu cedo que a festa viria do alto. O Washington quase marcou. Na cobrança de falta de Conca, Cícero dá um toquinho na bola e conta com a ajuda providencial do joelho do zagueiro Sarabia. No toque de Cícero, Luiz Alberto estava impedido. Show é o salto de Thiago Silva. No terceiro andar, ele faz Fluminense 2-0. E se é para usar a cabeça, atenção, Júnior César vai cruzar. 4 tricolores contra 2 paraguaios. E Cícero, na cabeçada, acerta o travessão. Pela primeira vez na história, o Fluminense está classificado para a próxima fase da Libertadores. Hoje é dono da melhor campanha da competição. E eles querem mais. Não é só isso que a gente quer ficar marcado na história do Fluminense com título. E a gente está bem focado nessa competição para ficar na história. Para vencer o Esportivo Luquenho do Paraguai, o São Paulo teve de superar uma retranca daquelas. O fortão Adriano achou o atalho para o gol e espera estar no caminho de volta para a seleção. Luta. Libertadores é assim mesmo. Mas no começo os dois times exageraram. Mais briga do que bola, que aliás apanhou um pouco. Já o Esportivo Luquenho bateu a cabeça. Hernanes trocou força por jeito. Foi quem mais chegou perto no primeiro tempo. E chegar perto da área da equipe paraguaia era um problema. O que os jogadores do São Paulo viam pela frente era mais ou menos esta imagem. Escanteio. E todos os jogadores do Esportivo Luquenho dentro da própria área. É um congestionamento de paraguaios. Jeito de jogar que parou o São Paulo. É verdade, eu falei aqui que eu nunca tinha visto isso. Quando debateu o escanteio, ficava só eu, o Rogério e o Jorge fora. Ninguém no rebote deles, ninguém nunca tinha visto. Ficou um tumulto mesmo. Para marcar Adriano, 1, 2, 3, 4 jogadores. A bola não passava. E sem ela, o gol não vale. E para deixar o jogo mais arrastado, cai e voltinha no carrinho. O árbitro deu 5 minutos de acréscimo. Aí entrou em cena o motorista Muricy Ramalho. Se está tudo engarrafado... É por isso que eu corto o caminho. Ele mostrou o atalho. Serviu para Jorge Wagner. Ele cruzou e Adriano encontrou o caminho do gol. Adriano! Do
Repare que a bola não chegaria ao atacante. Ele pegou a contramão para cabecear. Do único jeito que parecia ser possível. Aquela cara que todo mundo faz quando está preso no trânsito desapareceu. Foi a mesma de quem teve força para ultrapassar a retranca adversária, mas que ainda tem um longo caminho a percorrer. É muito bom para o jogador que está tentando se reconstruir. Isso para mim é muito gratificante. Espero que eu possa dar felicidade muito mais à torcida de São Paulo e se Deus quiser voltar à seleção, né, que é também um objetivo meu. Carnaval de rua em Istambul, na Turquia. São os torcedores do Fenerbahçe, do técnico Zico, após ganhar do Chelsea pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O próprio Zico conta como foi. No primeiro tempo nós entramos muito tensos, nervosos, errando demais. Erros como o gol contra do brasileiro David. Mas no intervalo deu para corrigir isso e o Fenerbahçe voltou outro. E por esse aspecto é que foi muito importante a nossa virada. Acredito que pelo primeiro tempo que nós fizemos, acho que todo mundo que estava no estádio não acreditava que pudesse acontecer isso. E a virada veio no gol de Kazim e no chutaço de David. Se redimindo da besteira do primeiro tempo, o golaço, o Fenerbahçe joga pelo empate no jogo de volta. O Palmeiras foi a terra do forró, mas quem dançou foi o Central. Goleada verde, vaga segurada nas oitavas de final da Copa do Brasil. 13 jogos sem derrota. Que fase a do Palmeiras, hein? Uma cidade que reverencia o rei do Baião, Luiz Gonzaga, que ostenta a fama de capital do forró. É também a terra do Central, a quarta força do futebol de Pernambuco, atrás apenas dos times da capital, Sport, Náutico e Santa Cruz. Para a cidade e para o clube, tratava-se de uma noite histórica. A inédita participação do Central na Copa do Brasil e a presença das estrelas do time do Palmeiras encheram o estádio Lacerdão. E de encher os olhos foi a arrancada de Leandro. O jogador ajeitou o passe de cabeça antes do meio do campo. Mesmo canhoto, seguiu o caminho pela direita. Deu 5 toques na bola antes de chutar na trave, para no rebote, Kleber fazer o primeiro. Quantos metros você vai correr? Sei lá, viu? Depois vou perguntar ao preparador físico ali, que assim de qual eu não sei não. Nem precisa, a gente fez as contas para você. 61 metros. E 1,73 m de Valdívia, o suficiente para ele de cabeça fazer o segundo. O gol do Central foi de Williams. A bola tocou em Léo Lima antes de entrar. Falta de Martinez. No ângulo, 3-1. Pênalti cometido pelo zagueiro Humberto. Alex Mineiro, com paradinha, 4-1. Não é replay não, pênalti de novo. Novamente feito por Humberto, que foi expulso. Alex Mineiro, paradinha. Apesar da goleada, o adversário foi ranhento. Não é Luxemburgo? Ranhento. Essa foi boa. Aprendi mais uma. Ranhento. Ranhento. 3 times precisaram do jogo da volta para chegar às oitavas de final. Destaque para o Náutico, que tinha perdido para o Juventus por 2-0 em São Paulo. Com 4 minutos, o Náutico partiu para cima. Geraldo. Mas 1-0 era insuficiente. Cruzou, chutou. Não interessa. Gol de Marcelinho. 2-0, indo para os pênaltis. Herói da classificação, Wellington. Náutico sensacional 3, Juventus 0. No Canindé, em São Paulo, Vaguinho marcou 2 vezes. A Portuguesa venceu Volta Redonda por 2-0 e segue na Copa do Brasil. Tem golaço em Salvador. Jackson, belo voleio, primeiro do Vitória. Perto deste gol lindão, o giro do Fábio Luiz foi bonitinho, vai. Empate do Paraná. Ramon Menezes marcou outro. O Vitória venceu 2-1, mas não levou. O Paraná havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e vai enfrentar o Internacional nas oitavas de final. A sinceridade de sempre. No próximo bloco, Luiz Felipe Scolari fala de Alexandre Pato. Tem gigante tombando. Olha o Atlético Goianiense acabando com a invencibilidade do Grêmio. Outro River no caminho do Botafogo. E uma outra derrota, agora o do Piauí. E na série Faixa Dourada, craques do tatame, a seleção brasileira de judô.
ano passado, o River Plate eliminou o Botafogo na Sul-Americana. Agora, um outro River aprontou para cima do Alvinegro. Glenda, foi na Copa do Brasil, famosa, aliás, pelas surpresas. Em Goiânia, o Grêmio perdeu a primeira do ano. A queda do Invencível começou no passe de Anailson para Juninho, primeiro do Atlético Goianiense. Passe de Robson e mais uma vez gol de Juninho. Acredite, 2-0 Atlético no até então invencível em 2008 Grêmio. E só não foi pior para o Grêmio porque Roger diminuiu aos 43 do segundo tempo. Atlético Goianiense 2, Grêmio 1. Em Bacabal, no Maranhão, o River do Piauí saiu na frente do Botafogo com Alex Mineiro e a falha do goleiro Castilho. Agora, vão faltar adjetivos para o gol de empate de Wellington Paulista. Lindo, maravilhoso. Sem a mesma beleza, mas no mesmo canto foi parar o chute de Kemerson, segundo do River. E aí, o goleiro Fábio do River resolveu fazer cera, ficou esperando o Wellington Paulista chegar e esqueceu de Fábio. E aí, ia se complicando. A sorte de Fábio foi que a bobeada não deu em nada. River 2, Botafogo 1. Juventude e Criciúma passaram para as oitavas de final sem precisar de um segundo jogo. O Goiás também entrou nessa, de primeira. Bola voando em Manaus. Alex Dias, de prima. Que golaço do Goiás. Alex Dias. Mais uma chance. Alex Dias, de prima. Esta, Schwenk desviou. O Goiás venceu fácil por 3-1, com direito a alô, alô de Schwenk. E no embalo de prima de Alex Dias, o Goiás eliminou o segundo jogo em Goiânia. Beleza de chute, Luan. Vitória do São Caetano sobre Coritiba em Santo André. Luan, 1-0 e vai ter volta em Curitiba. Luizinho Neto na bola. O rei Midas das bolas paradas. Gol de Romerito. 51 gols do Sport no ano. 18 com participação de quem? Luizinho Neto. Esse Romerito agradeceu, hein, Romerito? Sport 2-1 no Brasiliense, em Brasília. Dia 9 tem jogo no Recife. Até não teria, mas Romerito conseguiu o inacreditável. Luiz Felipe Scolari esteve em São Paulo e anunciou que vai trabalhar na Europa por no mínimo mais 3 anos. E o técnico de Portugal também falou sobre atacantes. Eu acredito no Ronaldo, acredito que vai superar e acredito que ainda vai jogar futebol normalmente e ainda fazer muito gol. Alexandre Pato. Por enquanto está ótimo, mas tem um longo caminho ainda pela frente. Um timaço nas Olimpíadas de Pequim. Na terceira reportagem da série Faixa Dourada, Bruno Lohans, Ari Júnior e Márcio Torres vão falar sobre a equipe de judô do Brasil. Grande expectativa em cima de uma enorme tradição. Um esporte que já nos trouxe 12 medalhas olímpicas. Hino nacional em alto e bom som para o mundo todo ouvir. Dourada rotina, tradição construída à base de ipons. Uma nova ordem mundial é criada no judô. Estamos entre as 5 melhores potências do mundo e a gente está agora como uma referência no judô, né? A mistura do estilo clássico japonês com a força dos europeus deu certo. Deu samba nos tatames brasileiros. Nosso judô faz sucesso. O último mundial foi no Rio de Janeiro, em setembro. Foi um show verde-amarelo. Ouro de Luciano Correa. Thiago Camilo foi campeão vencendo todas as lutas com o golpe perfeito. Sensacional! Thiago Camilo é campeão mundial! E João Derli, que suportou a pressão de defender o título em casa e conquistou o mundo pela segunda vez seguida. Esse dia foi para selar assim, o potencial do judô brasileiro. Mas nem sempre o judô brasileiro foi essa potência. Hoje eles têm tudo, eles têm intercâmbio, eles têm estrutura, tem os médicos acompanhando, que na nossa época não tinha.
Naquela época, Seul 88, há 20 anos, Aurélio Miguel fez o que ninguém esperava. Transformou a falta de apoio no primeiro ouro olímpico da história do judô brasileiro. 8 anos depois, em Atlanta, conquistou mais uma medalha, dessa vez de bronze. Esses atletas aí tiveram que ir para a Europa bancando, pagando seu bolso, ficando mal acomodado, tentando contato com um com o outro para poder treinar fora. E quem diria, agora são os estrangeiros que vêm treinar aqui. E hoje a escola brasileira é uma escola respeitadíssima, inclusive o Japão vem treinar aqui também. Então os estrangeiros estão sempre querendo vir para pegar uma coisinha dos brasileiros. Esse intercâmbio ajuda também a seleção feminina, que nunca conseguiu uma medalha em Olimpíadas. Os problemas são muitos. Antes era o preconceito, hoje a dificuldade está nelas mesmas, é acreditar realmente que elas são capazes de chegar. Rosicléia assumiu a seleção feminina em 2005 e mudou muito mais do que a postura dentro do tatame. Hoje elas se sentem respeitadas. Eu acho que essa é a principal mudança do judô feminino. E claro, acoplado junto com a parte técnica, a parte física. Antes elas não faziam a parte física, hoje todas estão fazendo parte física. No centro de treinamento da seleção brasileira, em São Paulo, os principais judocas do país dividem o tatame com muitos jovens, que caem, levantam e aprendem. Renovação feita com qualidade para manter o nível de um esporte que desde as Olimpíadas de Los Angeles em 84 sempre volta com medalhas. Nessas paredes estão registrados todos os momentos de glória do judô brasileiro. As Olimpíadas têm início no dia 8 de agosto. Tomara que na volta de Pequim, estes poucos espaços que ainda restam vazios sejam preenchidos com novos quadros, novas histórias, novas medalhas. Esperamos aí aumentar o número de quadros e apertar todo mundo para que tenha cada vez mais medalhistas olímpicos para o nosso país. O time de 2008 está pronto e pode acreditar, eles já estão se preparando para 2012, 2016, 2020.